pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Antônia. Vou começar mostrando para vocês aqui como eu fiz para transformar a situação do quarto da minha filha, dando continuidade ao último vídeo que eu postei. Espero que vocês continuem assistindo aí, que vocês gostem do que vocês vão ver, tá bom? Aqui eu já estou passando a massa corrida para ir alisando a parede. Olha, gente, aquela parte que tava aquele buraco é bem diferente, né? Tá nivelado agora. Tá com ponto de umidade assim, ó, mas é porque tá por dentro ainda. Mas agora eu vou passar a massa corrida pra terminar de nivelar direitinho aqui, mas você veja a diferença. Como é feito com argamassa, não vai nem precisar lixar. Se eu tivesse fechado com a massa, com aquela massa comum que mistura areia e o cimento, hoje eu ia ter que dar uma lixada, mas como é com argamassa, ela fica lisa, né? E aí eu vou só passar a massa aqui por cima, a massa corrida, pra nivelar, tá bom? Mas tá bem diferente, né? Aquele buraco, aquele desnível que tava, a massa toda pra fora, aquela massa grossa. Por isso que às vezes a gente precisa ter um pouco de paciência pra fazer o trabalho um pouco mais, com mais calma, mas um trabalho mais limpo. Pessoal, por enquanto tá assim, ó. Agora eu preciso esperar essas massas secarem aqui pra dar uma segunda demão e preparar a parede pra pintura. Passei um pouquinho da massa ali no rodapé, que tava bem escuro ali, bem sujo. Aí depois eu preciso tirar a cama pra começar a passar aquele lado lá, tá bom? Agora eu vou esperar secar pra fazer o restante do trabalho aqui. Pessoal, vou falar pra vocês, a parte de lixar é bem chatinha, só que eu não tô querendo ligar a lixadeira. Como é um espaço pequeno, eu vou fazer aqui à mão mesmo, tá? Mas é bem chatinho de fazer.
E na hora que eu tava dando acabamento aqui com a lixa, eu vi que lá em cima também tava soltando algumas partes da tinta. Aí eu tive que fazer o mesmo trabalho de novo, de cascar e passar a massa. Não tem como deixar assim, senão fica muito mal feito, né? Então, pessoal, depois de tudo emassado, raspado, lixado, feito todo o trabalho de preparação da parede, agora eu venho aqui, ó, peguei essa manta líquida aqui, tá? Tô passando a manta líquida pra proteger a parede, pra não dar infiltração, mas ela não tem cobertura, tá vendo, ó? Não dá cobertura, gente, é só pra impermeabilizar, certo? Ó, vocês podem ver que eu já passei tudo por ali, ó, nessa parede toda, mas ela não dá cobertura. Inclusive até as partes que estão meio amareladas assim, ó, por causa da água que infiltrou, ela continua amarelada, tá? Mas é para impermeabilizar, certo? Aí por cima dessa manta líquida, aí eu vou passar a tinta para cobrir, certo, gente? Tô esperando secar aqui para começar a pintar. E se vocês conseguirem reparar, vocês vão ver que tem uns pontinhos amarelo. Então, é preciso cobrir isso aqui, senão na hora que for passar a tinta, vai ficar todo manchado. Daí eu vou usar essa tinta esmalte branca, tá, gente? A base de água. Aí eu passo em cima desses pontinhos amarelos e por cima eu passo a tinta PVA. Pessoal, aqui eu não mostrei, eu acho que eu esqueci de gravar. Mas eu já tinha passado uma mão de tinta PVA, já tinha passado a tinta branca, tá? E aí eu fui para as outras paredes, começar a preparar as outras paredes. Vocês veem que tem uma diferença aí de cores, né? Olha ali, aí já arrastei a cama e fiz o mesmo trabalho e pintei com a tinta branca por baixo, depois eu passei essa tinta verde. Parece que vai ficar manchado assim, mas não vai não, tá, pessoal? Isso aí é porque foi a primeira mão de tinta que eu passei. Olha a bagunça, gente, que faz. Já tá de noite ali, ó. E a bagunça, todo dia isso. Parece que foi rápido, gente, mas não foi. Foram vários dias. Se eu não me engano, foram uns 5 ou 6 dias eu fazendo esse trabalho. Porque você tem que passar a massa, esperar secar, depois passar a tinta, esperar secar. E assim vai, né, gente? É tudo feito por etapas. Ali em cima eu não pintei, tá? Ali eu só passei a manta líquida, porque ali vai ficar coberto. Olha aí, ó, tá vendo? Feito tudo de novo. Aqui já é a outra parede que fica embaixo da janela, ó. Já outro dia, e aí fazer tudo de novo. Olha a tinta verde como clareou, gente. Aqui eu venho com a argamassa pra tá fazendo todo esse trabalho de novo pra finalizar. Que é a massa onde tá faltando a tinta, que eu descasquei ali. E vou preparar, tá bom? Olha que diferença que já tá ficando aí. E a bagunça, como sempre. Olha o bonitinho onde tá deitado ali, né? Aproveita e fica junto ali, dormindo no soninho de beleza dele. E é assim, gente, a gente vai fazendo aos poucos, né? Porque não dá pra fazer tudo de uma vez. Olhando no vídeo assim, parece que é bem rápido, porque a gente adianta o vídeo, mas não é não, viu, gente? É demorado. Aqui eu comprei essas placas de cabeceira, e é o que eu vou estar usando aqui. Eu tirei aquela branca de madeira e vou usar essa aqui, que eu acho que é um pouco mais moderno, assim, pra jovem, né? Pro quarto de jovem, eu acho que essa daqui fica mais legal. Eu comprei no Mercado Livre, bem baratinho, mas, gente, vou falar pra vocês, dá um trabalho pra colocar isso. Parece fácil, mas não é não, viu? Ali em cima, ó, deixa eu mostrar, ó. Tá vendo esse fio pendurado? É que meu marido vai trocar essa fiação. Tá bem ruim. Uma fiação já bem antiga, já deu problema aí na elétrica, aí ele vai precisar trocar, colocar o fio novo, por isso que tá pendurado assim, tá? O telhado tá bem feio, bem escuro, mas não tem o que fazer, né, gente? É telha antiga, telha muito antiga já. E aí precisaria pintar. E aqui a gente ainda não decidiu se vai pintar ou se vai fazer uma proteção só e fazer a cobertura. Já que o fio já foi puxado, ó.
pra fazer essa nova instalação aí, porque não adianta fazer o trabalho pela metade, né? E deixar os fios velhos lá em cima, é até perigoso. Aqui eu já fui fazer os furos na parede pra colocar uma prateleira, tá? Eu pretendo colocar uma prateleira aí na parte de cima, da cabeceira pra cima, pra fazer uma decoraçãozinha ali, né? Pra não ficar uma coisa tão assim, né, minimalista. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, eu já convido todos vocês a se inscreverem, curtirem, comentar. Deixa um comentário aí, gente. Interajam, tá? Eu vou estar aqui pra estar respondendo os comentários de vocês. Compartilhem com os amigos. Deixem um like. Tá legal, pessoal? E ativem as notificações aí pro YouTube divulgar o próximo vídeo pra vocês, tá? E aqui é um tecido de suede que eu tenho e aproveitei para cortar ali e fazer umas almofadinhas redondas. Eu fiz duas assim, só cortei os dois tecidos e costurei um no outro e fiz o enchimento. E agora a parte da pintura finalizada eu vim aqui só para decoração, tá bom? E vocês vão vendo aí como que ficou o resultado final, por enquanto. Então, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Aqui a porta. Eu não tenho um ângulo pra mostrar pra vocês, porque tem um pouco espaço, tá? Mas, olha, pintei. Já deu uma boa diferença. Não tá 100% não, né, gente? Mas deu uma diferença comparado ao que tava, né? Tava toda arrebentada ali, ó. Dá pra perceber que foi remendada ali. Mas já mudou de aparência. Aqui a gente também vai colocar fechadura, trocar, e que tá chovendo muito aqui. Daí a gente tem que tirar um dia pra ir buscar. E a gente vai de moto, né, gente, nesse frio, do jeito que tá chovendo. E eu ainda não tive tempo essa semana de ir, mas eu quero trocar isso aqui, tá? Colocar a fechadura. Tiramos a velha, que tava quebrada, e aí falta colocar essa daqui. Aqui atrás, ela colocou os posters dela. Eu não concordei muito, mas o quarto é dela. Ela falou, não, meu pôster eu sempre quis colocar, as paredes não estavam boas. É um direito dela, né? Tá no quarto dela. A adolescente já viu, né? E aí, colocamos a televisão pra cá, ó. Só que aqui ficou o fio pendurado, mas a gente vai colocar um móvelzinho aqui. Ela quer colocar um móvelzinho aqui também, porque tem espaço, ó. Não parece que dá, mas dá, tá? Aí, ó, tá vendo? Por ali vocês têm noção que mesmo colocando ainda sobra aqui, ó, tá? Esse espaço de corredor. E é o que ela usa pra ouvir as músicas dela, né? Deixa eu fechar aqui a porta, gente, o ventilador tá ligado lá. Então, aí aqui eu trouxe essa plaquinha. É bom que já tem um ganchinho. Aí ela pode pendurar a mochila dela aqui. Não parece, mas é resistente, tá, gente? Aguenta, tá bom? Que tava no meu quarto, que eu fiz, eu trouxe pra cá porque eu acho que as cores combinaram, ó, com a decoração daqui do quarto. Aí aqui ela colocou os livros dela, os mangás dela, as coisas que ela gosta, né? Os álbuns de música. Aí tá aqui. Isso aqui eu vou trocar também, tá? É que eu ainda não tive muito tempo. Ainda tem muita coisa pra fazer aqui, né, gente, nesse quarto. Mas olha a diferença das paredes, gente. Olha a parede. Tá? Como eu falei, não é de profissional. Parece que tá manchada ali, mas é a tinta, tá? Não, a olho nu assim, não dá pra ver. Mas com a claridade da imagem do aparelho, aí fica aparecendo as manchas, mas não tá não, tá, gente? Apesar que a tinta não é a mais maravilhosa de todas, mas
Gente, comparando ao que tava, né? Aí aqui ficou esse armarinho mesmo que eu troquei, né? Tava no meu quarto. Como eu falei pra vocês, eu encontrei essas duas portas na rua, mas aí eu coloquei tipo essa talagarça emborrachada. E tô usando como sapateira, porque aqui ventila, né? E o outro armarinho, que eu deixei de cosmético, ele tinha esse problema, ficava muito fechado. Aí eu fiz essa de sapateira, trouxe pra cá, tá? Aqui, deixa eu virar. A cortina continua do mesmo jeito aqui, ó. Tá chovendo agora, gente, começando a chover. Ali aquela tomada, meu marido vai trocar, porque ele trocou todas, ó. Tá vendo? Só que eu acho que ele contou errado. E aí, ficou faltando essa, mas aí eu vi que eu tinha uma na gaveta e ele acabou não colocando, eu não sabia que tinha, mas tem. Aí só falta ele trocar aquela ali. Aqui no cantinho, ó, ela pediu pra colocar um abajurzinho, que ela viu do meu quarto, gostou, aí pediu pra colocar. Ali tem tipo uma mesinha, que na verdade eram 2 puffs, né, que a minha filha me deu, ela não quis mais, aí me deu, fiz de mesinha de cabeceira. Aí tá assim, gente, ó. A cama aqui, coloquei aquelas placas ali de cabeceira, gente, horrível, viu? Cai. Eu vou falar pra vocês, isso aqui você coloca com a fita adesiva que vem, mas ela cai. Deu um problema tão grande pra colocar isso e mesmo assim ainda não tá 100% firme, não. Depois eu quero trocar isso aqui, colocar de uma forma que ela não fique caindo, porque solta, viu? E tá assim, gente, ó. Trouxe os meus quadrinhos pra cá, a decoração trouxe pra cá, porque acho que combinou mais com o quarto dela do que com o meu. E ficou essa parede verde aqui. Pessoal, esses espelhinhos aqui, eu tenho eles há muito tempo. Eles estavam até meio amareladinhos, sabe? E aí eu dei umas pinceladas assim de tinta, só pra tirar um pouco do amarelo, mas eu não quis mudar muito não, quis deixar eles num tom assim meio rústico mesmo, de tempo, sabe? E aí eu coloquei eles aqui, eu tenho, eram 4, são 4, os outros estão guardados, aí eu resolvi colocar esses 2 aqui. E deixar assim, ó, porque eu acho que ficou bem legal, né? Combinou com aqui, com a cor, com a decoração. Pra ela que é moça, né? Então, eu acho que ficou bem bonitinho, ficou bem delicado, né? Tô tentando mudar a imagem aqui, pessoal, porque dependendo de como grava, aí ficam aquelas faixas. E agora eu percebi que assim não fica. A cor fica até um pouquinho mais clara assim, ó. Deixa eu arrumar aqui a iluminação, pronto. Porque ficam aquelas faixas horríveis, fica parecendo aquelas imagens antigas, né? Então, aí eu passei esse tom de verde aqui, que era o que eu ia passar no meu quarto, aí não desisti, né? Resolvi passar aqui. E ela gostou. Aí pintei a moldura aqui do espelho. Eu tô aqui, ó. A moldura foi pintada, tá? De um azul bem clarinho. E coloquei esse raminho de folhas artificiais aqui. Ela gostou também, tá? Aqui esse tapetinho, que é um pouco mais fofinho assim, sabe? O chão tá muito frio, mas depois eu quero comprar mais pra colocar um aqui no corredor. Ou lá, ou colocar os 3, não sei, ainda vou pensar como que eu vou fazer, tá? Porque ela sai por esse lado e pra não pisar no chão, né? Aí eu coloquei esse tapetinho aqui. E ficou dessa forma. Essas almofadinhas aqui, gente, eu que fiz, tá? Redondinhas assim, fiz uma maiorzinha do que a outra. Só que aquela lá eu fiz ela mais franzida e essa aqui eu fiz ela um pouquinho mais lisa. Mas fui eu que fiz assim na pressa, tá bom? Pra deixar aqui. O ursinho dela, o guarda-roupa a gente mudou pra essa parede, que era a que tava a mais difícil, né? Então, ainda precisa regular as portas dele direito, porque ele foi regulado nessa parede aqui, ó. Aí, como a gente mudou pra lá, aí ele ficou todo desregulado. Mas aí precisa regular as portas. Ali no canto a lixeirinha dela, que adolescente já viu, jovem já viu, né, como eles são, vão comendo as coisas e jogando aqui. Traz as coisas pra comer no quarto, coisa de papel, que tem embalagem, né, plástica. Aí já tem ali o papel, qualquer coisa que ela usa, ela joga ali dentro, tá?
Aqui nesse cantinho também trouxe esse trio de quadrinhos, que eu acho que fica melhor aqui no quarto dela do que no meu. E aqui tá assim, tá, gente? Ficou desse jeito, ó. Como eu falei pra vocês, eu tenho um problema muito sério com cores, mas é quarto de jovem, né? Então, acho que fica melhor, um pouco mais colorido. Eu ia colocar uma decoração toda mais neutra, mas aí, como eu falo, não é o meu gosto, é o gosto deles, né? O gosto dela é esse. Então, eu deixei um pouquinho com mais cores aqui, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho, bastante trabalho mesmo. Mas, olhando assim, deu uma diferença bem grande comparado ao que tava, né, gente? Olha essas paredes. Que diferença. Aqui, ó, eu fiz essa divisória aqui das cores com essa faixa aqui. Isso aqui é um adesivo pra colocar assim, pra impermeabilizar, né? Eu não sei de falar direito, é uma faixa adesiva que usa assim pra colocar em volta da louça do banheiro, assim, pra não vazar água. Eu não vou saber explicar agora pra vocês como que chama, tá? Eu comprei na Shopee isso aqui, aí usei como faixinha, ó, tá bom? Aí ficou assim, ó, tá, gente? Ainda vai ser mudada muita coisa, como eu falei pra vocês ali, eu pintei só até o limite, que vai ser colocado o forro. Pra cima a gente impermeabilizou lá, ó, mas não pintamos, passamos só uma camada do impermeabilizante, tá? E a gente vai terminar de arrumar isso aqui. Ainda tem muita coisa pra fazer assim, parece que não, mas ainda tem. Como eu falei, a parte da iluminação, o forro, ainda precisa ser feito, tá? Mas só pra ir adiantando pra vocês aqui como que ficou. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado da transformação, tá bom, gente? E continuem acompanhando aí o canal. Você que não é inscrito, eu peço que se inscreva, compartilhe, comentem, fala pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram, se vocês fariam diferente, tá? Mulherada, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer, porque dá pra gente fazer, tá bom? Isso não é novidade pra ninguém. É só questão da gente se determinar a fazer, né? Se a gente tiver determinação, a gente faz. É um pouco trabalhoso, mas depois vem a recompensa, né, gente? É muito gratificante a gente saber que, pelo menos, a gente vai ter um lugar decente pra gente poder dormir tranquilo, né? Então, ficou assim, gente. Obrigada pela companhia de vocês, tá? Fiquem por aí, pelo canal. Tem outros vídeos pra vocês verem por aí, pra assistir, tá legal, gente? Deixa eu fechar a janela aqui que já tá esfriando. Tá bastante frio, não sei na região de vocês como que tá, mas aqui tá bastante frio mesmo. Pessoal, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Continuem por aí que vai ter continuação por aqui também, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo.